Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do GoCast. Esse episódio vai ser solo, apenas eu e o videomaker me auxiliando aqui em umas perguntas, porque eu estou fazendo esse episódio com a intenção de falar sobre contar a minha história, a minha trajetória. Então, como vocês podem ver, não vai ter outros participantes, já é intencional. Então, vamos lá. Anderson, quem era você antes de todo mundo conhecer como empresário de sucesso? Cara, eu podia dizer tranquilamente que eu era um Zé Ninguém. Antes de eu ter o que eu tenho hoje, de ser o que eu sou hoje, eu podia dizer que eu era um Zé Ninguém. Menino que veio do interior, tinha conhecimento de nada, não sabia fazer nada. E aprendi com o tempo, com a vida, as coisas, a vida empírica mesmo, as necessidades, as mazelas que eu passei, fome. Então esse era o Anderson antes de hoje. Onde você nasceu e como era a sua família? Eu nasci em Salvador, filho de um casal que não tem estudo, não tinha educação. A minha mãe é empregada doméstica, meu pai é eletricista, só que foram morar no interior logo cedo e eu era bebê, então fui morar com eles e vim de lá com 12 anos morar em Salvador. Quais foram as maiores dificuldades que você viveu na sua infância? Cara, esse é um assunto que me deixa até triste ter que falar dele, porque é algo que eu penso que nenhuma criança deveria passar por isso. As dificuldades foi fome, literalmente passar fome, querer comer e não ter o que comer, ir para a escola com fome, para a escola com roupa velha, né, que não tinha condições de comprar uma farda nova, com roupa comprada de outras pessoas que foi usada, ter que apagar livro para poder reutilizar o livro de outra pessoa. Então, assim, as dificuldades mesmo de criança, que uma criança não devia ter, eu tive. A preocupação, você chegar em casa, ver sua mãe chorando, sem saber o que ia dar para você comer, para você almoçar, né? Muito difícil isso. Foi uma das maiores dificuldades na minha infância, foram essas coisas. Em algum momento você passou necessidade real? Como eu falei, né, na pergunta anterior, infelizmente a minha família, meus irmãos, minha mãe, nós passamos por necessidades muito, muito duras. Né? Essa pergunta é um pouquinho redundante da anterior, mas vou esclarecer mais um pouco. A gente passou literalmente fome. Teve vez de eu ir para a escola sem tomar café, para tomar café de manhã na escola. E eu me lembro que tinha vezes que não tinha. Por algum motivo a van que levava a merenda escolar quebrou e não dava merenda. E a gente só recebia informação que não ia ter merenda nesse dia porque a van quebrou, o carro quebrou, não ia ter a merenda. Então era a manhã toda com fome e estudando de barriga vazia. Qual ou quem foi o seu maior motivo de inspiração? Como eu era muito criança, não teve quem, né? Teve qual? O motivo de inspiração. Qual foi o motivo? O motivo foi eu ver minha mãe sofrendo, chorando, às vezes dentro de casa sem saber o que ia dar pra gente comer, chegar à noite e não ter uma janta, passar o mês inteiro comendo cuscuz com ovo. Então esses foram os motivos de querer mudar. Não queria estar nessa situação. Eu não podia ter vindo para o mundo só para sofrer, só para passar necessidade. Não é justo isso. Já pensou em desistir dos seus sonhos ainda criança? Cara, quando criança, eu não pensava em sonhos. Porque criança, por mais que eu já carregava uma carga pesada nas costas de ter que trabalhar. Eu vendia picolé quando era garoto, mas eu não tinha como ter sonhos nessa época. Então,
Eu tive uma intenção de desistir quando eu fui adolescente, já com quase 16, 17 anos, que eu pensei em desistir. Mais para frente eu conto detalhado o porquê e como foi que aconteceu. Como você começou a trabalhar? Como foi o início dessa trajetória com o trabalho? Infelizmente, não foi uma coisa boa, foi necessário, mas não foi boa, porque eu era criança. Comecei a trabalhar com 12 anos, vendendo picolé. Trabalhava, um bairro aqui da cidade de Lauro de Freitas, um bairro muito, muito humilde. Eu trabalhava vendendo picolé nas ruas dos bairros, de segunda a sexta-feira, porque eu estudava e não podia ir para um lugar mais distante, que era a praia de Salvador. E aí no sábado e no domingo eu ia vender na praia, porque o público na praia é maior, né? Final de semana, sol. Então, essa foi a minha primeira experiência de trabalho. A primeira experiência foi essa. E teve outros seguintes, mas a primeira foi essa. E emprego? Quando eu falo de emprego, eu estou me referindo à carteira assinada. Qual foi o seu primeiro emprego, de fato? Eu trabalhei, como eu falei, né? Trabalho foi o vendendo picolé, vendi queijo na praia também, mas carteira assinada mesmo. Eu me lembro que eu fiquei muito feliz. Foi quando eu consegui um emprego de auxiliar de serviços gerais. Ou seja, eu não era nem um serviço gerais, eu era auxiliar dos serviços gerais. Fiquei muito feliz, muito contente, né? Assinar carteira, eu tinha 18 anos, assinei minha carteira e isso para mim foi uma conquista. Eu não acreditava que eu tinha assinado minha carteira, a felicidade de chegar e contar para minha mãe que eu estava trabalhando de carteira assinada. Esse é o primeiro sonho que todo mundo que vem da situação que eu vim tem. Como a gente está vendo aqui, a sua história é uma história muito, né, relevante e tal, né, pontos interessantes. Mas assim, eu queria saber de fato, quando você decidiu que não queria viver mais assim, esse sufoco, esse aperto na vida, né? Quando foi que você viu assim, isso aqui tem que ser uma chave que vai mudar a minha vida nesse momento aqui? Pronto, isso aí foi meu ponto de virada, né? Meu ponto de virada foi... Eu achei o trabalho de carteira assinada, então assim, todo mundo que vem de uma origem muito pobre, que é o meu caso, pode ser até considerado miserável, né? Quando você não tem o que comer dentro de casa, falta, você é miserável. Então assim, quem vem dessa situação acha que o trabalho de carteira assinada já é o sonho máximo, né? É por isso que às vezes eu comento com muitos amigos meus que já tiveram condições boas, tiveram vidas boas, história em escola particular, enfim. É muito fácil você julgar um garoto de favela, é muito fácil você chegar e condenar um garoto de favela. Então assim, antes de você condenar, primeiro você tem que estudar o caso dele, se você tiver interessado em fazer algum julgamento, senão não se manifeste, porque cada um sabe a dificuldade que passou. E eu vim de lá, eu sei as dificuldades que eu passei. Então assim, para você ter um sonho para mudar, quando você vem de favela e você não tem referência, é difícil. Eu só vim ter esse sonho de mudar mais para frente, quando eu já estava com meus 20 e poucos anos, que aí sim eu vim entender que aquele emprego de carteira assinada não é o que disseram para mim que seria. Não era aquilo que teria que ser pro resto de minha vida. Não tinha mudado muita coisa, a não ser botar o básico em casa, que seria o almoço, minha janta e comprar minhas roupas. Então, isso não é suficiente para uma pessoa ser feliz. Qual foi o primeiro passo para mudar a sua vida? Né? O que você acha assim, o ponto que você falou? Aqui foi o primeiro passo onde eu consegui chegar onde eu estou hoje, né? O primeiro passo que eu dei e vi que eu tinha capacidade de mudar minha vida, eu sou muito grato a essas duas pessoas, dois amigos meus, Rafael e Josemar, são amigos de infância que eu fiz, de infância e de adolescência, conheci eles quando eu tinha entre 15 e 16 anos.
E o Rafael, ele sempre teve umas condições melhores, né? O pai dele já tinha um emprego bom, já nunca faltou nada dentro de casa. E o Josemar, ele também não tinha condições, ele era proveniente de família pobre também, igual a mim, mas sempre teve uma inteligência ele sabia que ele podia fazer diferente. Ele sabia que ele podia mudar. E ele conseguiu passar isso para mim, Josemar e Rafael. Então, a partir daí que eu conheci, não sabia, nem sonhava o que era. Eu com 16 anos não sabia o que era faculdade, não sabia o que era pré-vestibular, vestibular, universidade. Quando as pessoas falavam isso para mim, eu ficava perdido, não sabia o que era isso. E foi através deles que eu vi que depois do ensino médio tinha outra coisa. Eu sabia que poderia conseguir algo, que eu poderia não ser somente auxiliar de serviços gerais. Foi através deles que eu conheci o mundo, a realidade. Você já teve medo de arriscar tudo? Essa é uma pergunta que é até engraçado ter que responder ela, porque eu nunca tive tudo. Na verdade, eu nunca tive nada. O que eu tive foi a roupa do corpo e a vontade de trabalhar. Não, eu não fui aquele garoto que teve brinquedos, teve bicicleta, tinha uma mesada. Isso aí eu não sabia o que era, cara. Eu não tinha dinheiro, não tinha bens, eu não tinha nada. Então eu não tinha que ter medo de arriscar, porque eu não ia mudar nada. Se desse errado, eu ia continuar simplesmente onde eu estava. Não tinha como descer mais um nível. Não existia a possibilidade de descer. Quando você está num nível que você passa fome, um nível abaixo disso é você morrer, é você, infelizmente, ceifar sua própria vida de fome, ir pra rua, pedir esmola. Não tem outro grau inferior, então não tinha que ter medo. Qual foi o maior obstáculo psicológico ou emocional que você enfrentou? Essa pergunta também é interessante, porque assim, eu tive muitos problemas, mas eu não digo que eu só tive, eu tenho também. Eu entendo isso que é um problema psicológico que eu tenho, eu tento superar às vezes, mas nem sempre a gente consegue. Quais são esses problemas? O passado, né? Às vezes você se pega pensando, né? Todo mundo vem para a Terra, alguns têm a oportunidade de aproveitar toda a faixa etária de sua vida, e esse não foi meu caso. Eu não tive praticamente infância nenhuma. Como falei, eu trabalhei com 12 anos e de lá para cá nunca parei, nunca me dei o luxo de ter um descanso. Sempre trabalhando, e foi difícil, porque foi sempre trabalho pesado, vender picolé, vender queijo na praia, depois ajudante de pedreiro, ajudante de pintor, ajudante de eletricista. E era um serviço de você sair de casa às 5h30 da manhã e largar o trabalho às 18h, ir para a escola, ensino médio ainda, e chegar em casa quase 12 horas da noite, porque eu ainda tinha que andar 6 quilômetros por dia, 6 quilômetros de percurso para chegar em minha casa, porque não tinha dinheiro para pagar o transporte. O dinheiro do trabalho não dava para ter o luxo de andar de transporte público. Qual foi a sua primeira ideia de negócio? Ótimo. Só voltando, dando um gancho rapidinho na pergunta anterior, eu terminei que não respondi. Então, assim, o meu problema psicológico que eu tenho é que às vezes eu me pego pensando nessa situação de eu não ter tido isso. Isso cria uma mágoa, um rancor, né? Você se pega um pouco triste às vezes, sozinho. Evito comentar com as pessoas, porque quem não vive sua vida não vai entender. Mas você sente que ficou um buraco, você sente que ficou um vazio na sua vida. Mas hoje eu tento mudar isso com minha filha, minhas 2 filhas que eu tenho, minha mulher, viajando, passeando. E agora eu vou responder a pergunta atual, que foi Qual foi a sua primeira ideia de negócio? Pronto, minha primeira ideia de negócio. Eu comecei a trabalhar de carteira assinada, né? Auxiliar de serviços gerais no aeroporto. E depois disso eu fui trabalhar também de carteira assinada, consegui trabalhar para a MM Telecom, já como um eletricista. Depois daí eu comecei a pensar que minha vida tinha que mudar. Não dava para continuar do jeito que estava. Beleza, eu não passava mais fome, né? Não passava mais fome, mas não tinha nada na minha vida, a não ser o que comer e o que vestir.
Eu não tinha condições de viajar para uma cidade vizinha, não sobrava dinheiro para isso. Porque ainda assim, continuava pobre, continuava miserável ainda, tinha que fazer algo para mudar. Aí foi quando comecei a pensar, né? Sabia já o que era faculdade, então comecei a estudar dentro de casa sozinho, fiz uns pré-vestibular gratuito, com a ajuda de uma ONG do local onde eu morava, para poder conseguir fazer um vestibular e concorrer com as pessoas, né? Que já sabiam que era isso, que estudaram, se prepararam. Então, a partir daí, foi quando eu comecei a projetar, sabendo que quando eu saísse da faculdade, eu tinha que abrir meu negócio, eu tinha que começar o meu próprio negócio, eu tinha que dar uma virada de chave na minha vida. Como você conseguiu dinheiro para começar essa trajetória sua aí do empreendedorismo? Então, não foi muito dinheiro, porque eu não tinha recurso, não tinha crédito, né? Não tinha contatos. O que eu tinha muito mesmo era força de vontade, né? Por saber e ter passado pelo histórico que eu passei. Então eu tinha muita força de vontade, muita força de vontade mesmo. E como eu trabalhava de carteira assinada, eu consegui fazer um cartão de crédito. Ainda lembro o Banco Votorantim, ele que me deu abriu as portas para mim com um cartão de crédito. Parece pouca coisa, mas para quem vem do zero, como eu falei, isso é muita coisa. E o valor foi pouco, o limite no início é coisa de... Então estamos falando aqui de 15, 16 anos atrás. Então eu tinha um cartão de crédito com limite de R$600. E aí eu tive coragem, fui lá e comprei uns equipamentos para trabalhar e meter mão na massa. Então assim... Pode parecer ridículo para alguns, achar R$600, o cara, para quem não tem nada, meu amigo, isso é muito dinheiro. Há 16 anos atrás isso era muito dinheiro para quem não tem nada. Então foi isso que me abriu as portas para comprar ferramentas e comprar produtos para poder vender e fazer serviços autônomos. Teve gente que disse que você não iria conseguir? Infelizmente, esse tipo de pessoa, né, de gente, todo mundo vai enfrentar. Quem quer abrir um negócio, quem vai iniciar um negócio vai enfrentar. Então, um conselho que eu digo é não comente, evite comentar com pessoas que você acha que são seus amigos. Se tiver que comentar, comente com seu pai, sua mãe e sua esposa ou seu esposo. Não comente com ninguém mais além dessas pessoas. Teve sim, eu comecei a minha empresa começou em uma garagem pequenininha, não era nem uma garagem, era uma garagem, só que dentro da garagem eu construí um espaço do tamanho de um banheiro que só cabia um computador e uma bancada de abrir e fechar na parede. Eu me lembro que eu recebi uma pessoa lá que veio com um amigo meu. Essa pessoa, o mesmo ramo que olhou o que eu estava fazendo, com o que eu estava trabalhando, que já foi provedor, ele olhou para mim e falou: velho, isso aí vai dar errado, cara. Eu vendi um apartamento e 2 carros e hoje eu não tenho nada, perdi tudo, deu errado. Você vai perder seu dinheiro todo, isso aí não vai funcionar. Na hora eu fiquei desmotivado, tal, mas falei, não, já estou aqui, não vou desistir não, vou seguir em frente. E não dei ouvido ao que ele falou. Onde você achou motivação para continuar? Pois a fé ajuda muito, você tem que ter muita fé e você tem que aprender a ignorar essas pessoas e principalmente quem vem do zero não tem tempo para se desmotivar, não tem tempo. Ele tem que simplesmente trabalhar, iniciar, startar e ser disciplinado, porque senão ele não vai conseguir. Então eu recebi esses contratempos e entendia isso como uma forma de criar mais força e tentar provar o contrário, que o que eles estavam falando não ia se encaixar em mim, que eu não sou igual a eles e que eu vim de uma situação que eu precisava mudar. E foi aí que eu criei minha determinação, quando parava para pensar no meu passado e falava, pô, eu vim de uma posição que eu passava fome, não tinha o que vestir, e hoje eu não passo mais fome, tenho o que vestir e não consegui meu objetivo ainda, mas não estou mais como estava antes, então tem como mudar sim. E aí foi que eu fui determinado e segui em frente. Quais foram as primeiras vitórias que te mostraram que você estava no caminho certo?
pô, eu comecei aqui, o negócio começou a engrenar. Eu tô vendo que tá tudo encaminhando para dar certo aí. Isso aí foi quando eu tive a oportunidade de sair para comer uma pizza com os amigos. Os amigos, alguns vinham, me chamavam, bora ali comer uma pizza com suas namoradas. E eu me isentava, eu não ia porque eu não tinha dinheiro para isso. O dinheiro que entrava, eu voltava para a empresa, fazia girar. É como eu falei no episódio anterior, a empresa tem que estar sempre pegando fogo, o empresário ele tem que ter sangue nos olhos e faca nos dentes. Então, eu era assim desse jeito. Eu não adiava meu projeto por uma pizza. Eu não adiava meu projeto por uma festinha. Enquanto os outros estavam indo para festinhas, eu estava trabalhando. Enquanto os outros estavam comendo pizza, eu estava trabalhando, eu estava botando meu dinheiro na empresa, voltando meu dinheiro para rodar na empresa. E aí foi quando teve a oportunidade que esses mesmos amigos sempre insistindo para sair e tal, eles também não entendiam muito bem do meu projeto. Foi quando eles me chamaram, eu falei, agora dá para eu sair para comer uma pizza. Então foi aí que eu percebi que tipo, agora eu posso começar a me dedicar ainda mais, porque se sobrou esse dinheiro para uma pizza, lá na frente vai sobrar dinheiro para muito mais. E graças a Deus, hoje é uma história de sucesso. E olhando para toda essa sua trajetória, né, toda essa dificuldade, todo esse período difícil, o que você aprendeu com esse período difícil da vida? Qual foi a maior lição que você deixa aqui com relação a esse período difícil vivido na sua história aí? Bom, eu aprendi muita coisa mesmo. Aquele garoto que começou esse episódio aqui falando da pobreza, da fome, da mãe chorando que não tinha que dar, não tinham que dar para os filhos comerem. Que não tinha sonho, que não sabia o que poderia ser, né? Que foi julgado por muitos por morar em favela, por andar na rua mal vestido, por não ter roupa para vestir. E hoje eu sou um empresário de sucesso, graças a Deus e a meu esforço. Hoje a minha empresa emprega dezenas de pessoas, ajuda dezenas de famílias. Hoje nós fazemos doações, temos uma empresa bem estruturada, uma empresa que não tem dívida nenhuma, está bem financeiramente, saudável. Então, assim, eu tenho um prazer enorme de saber que eu estou ajudando pessoas. E o que eu aprendi? Aprendi que a gente não pode julgar uma pessoa sem você conhecer a vida dela. Aliás, você não deve nem julgar, nunca se deve julgar ela. Só ela sabe o que foi que ela passou, de onde ela veio, né, as dificuldades. Como é que você não sabe como foi a vida daquela pessoa e quer dar opinião sobre a vida dela, sobre o que ela decidiu fazer, sobre o que ela quer fazer? O mínimo que você tem que fazer é ficar calado e observar. Você não tem que fazer julgamentos, porque você pode estar atrapalhando ou você pode estar sendo um leviano, estar falando daquela pessoa. Outra coisa que eu aprendi muito, e eu acho que só quem veio da situação que eu vim, que foi a situação de miserável, consegue perceber isso, porque quem teve não consegue perceber. Eu sei o que é fome, eu sei o que é a barriga roncar e não ter o que comer, e de encher a barriga com manga verde e com sal. Eu sei o que é você ir para a rua comer carambola do quintal do vizinho, o que é você sair para comer frutas em árvores de quintal de vizinho, chupacana, essas coisas, porque você não tinha. Então, assim, hoje eu faço doações porque eu sei a dor que é uma pessoa sentir fome. Então a gente doa cestas básicas aqui na empresa, a gente ajuda as pessoas, porque hoje eu sei o que é passar fome. Quando eu vejo uma mãe, uma criança ali trabalhando, eu sei a dor que eles estão sentindo. Eu sei o quanto é difícil. Eu digo a você, não é para você chegar dentro de um mercado e você tá comprando e dar uma ajuda àquela pessoa ali, porque eu sei que aquela ajuda às vezes se reflete de outra forma. Mas tem situações que você pode estudar, que você pode estar ajudando. Se você pegar um pouco do seu recurso e você for numa comunidade carente, ali você tem como estar ajudando. Se você ajudar uma instituição de caridade, uma ONG, você pode ajudar. Então, eu aprendi muito que você tem que aprender a doar, você tem que aprender a compartilhar, principalmente conhecimento. Eu tenho muita vontade, eu gosto de compartilhar conhecimento, de passar o que eu aprendi
as dificuldades, o que eu errei, para a pessoa não cometer o mesmo erro que eu errei, que eu cometi. Então, assim, essas coisas eu aprendi ao longo da minha vida. Qual é o maior orgulho da sua carreira, de toda essa trajetória sua aí no empreendedorismo, né? E dessa sua caminhada, né? Qual é o maior orgulho de sua carreira hoje? Cara, meu maior orgulho é eu mesmo olhar para mim no espelho e dizer para mim mesmo: Anderson, olha como você é competente. Aonde é que você imaginava que aquele garotinho lá, aquele garotinho de favela, um garotinho que passava fome, que não sabia de nada, não tinha nenhum sonho. Olha o que você se tornou hoje. Olha quantas pessoas hoje são gratas por você estar empregando elas. Olha seu patrimônio, olha sua empresa, olha onde você chegou, né? Um dia eu estava andando no carro com minha esposa, e aí ela viu um outdoor nosso lá da empresa e falou: Anderson, você não sente orgulho não de passar assim e ver um carro da sua empresa quando passa assim, plotado? Você vê o outdoor de sua empresa assim na via principal da cidade, você não sente orgulho? Cara, não tem orgulho melhor, velho. Você olha assim, você sente aquela realização. Isso é muito satisfatório, saber que você não deixou a carnificina do mundo ceifar você. Você conseguiu fazer diferente. Isso é muito bom, isso é muito satisfatório. E o que você diria para quem está começando agora sem nada? Essa pergunta, né? Eu falei no início que é o que eu passei. Que eu não, você tem medo? De que mais você teve medo? Então, eu não tive medo porque eu não tinha nada. Então, assim, cara, você tem força de vontade. Você não tem nada que você quer dizer de dinheiro, mas você tem força de vontade. É por aí que você vai ter que começar. Seja determinado e tenha força de vontade. Comece. Se você não tem dinheiro agora e o que você vai fazer precisa de dinheiro, você vai ter que trabalhar. Se você não tem alguém para poder te financiar aquilo, se você não tem um cartão de crédito, se você não tem fonte, contatos, você vai ter que trabalhar e começar de baixo. Não tem como você pular degraus, não tem. Infelizmente comigo foi assim, eu tive que começar de baixo, não tive contatos, não tive financiamento, não teve ninguém para me emprestar dinheiro, comecei de baixo. Então o que eu digo para você que não tem nada é esse caminho. O dinheiro não vai brotar, você vai ter que trabalhar inicialmente para alguém, para alguma instituição, e viver regrado, para quando você tiver com um valor, você iniciar seu negócio. Mesmo que não seja um negócio que você pretende no futuro, mas você tem que iniciar algo para que volte um dinheiro cada vez maior para você, e aí você startar o que você realmente pretende. Mas algo você tem que fazer. Se você não fizer nada, você não vai conseguir concretizar. Você pode ter o maior projeto, o maior plano do mundo, a ideia melhor do mundo, mas se você não começar, eu digo com toda certeza para você, você não tem nada, nada, nada. Quais são os próximos passos da sua empresa e da sua vida? Então, eu vou começar pela empresa, tá? Eu sempre tive uma máxima. A empresa, ela tem que ter vida própria. Tem que ter vida própria. A empresa não pode, em hipótese alguma, depender de um diretor ou do dono da empresa. Por que isso? Algum momento da sua vida você vai precisar se ausentar da empresa, né? Você não sabe qual motivo, mas você vai precisar se ausentar da empresa. Seja por doença, problema familiar, N motivos. Eu vou dar um exemplo. Na pandemia, eu peguei a Covid, fiquei internado na UTI 15 dias, totalmente incomunicável, e mais 15 dias quando saí da UTI, ou seja, fiquei um mês fora da minha empresa. Se minha empresa não tivesse vida própria, ou seja, dependesse de minha presença, muito provável, dentro de um mês sem minha presença, eu teria quebrado, né? Minha empresa teria
falido ou, no mínimo, perdido o faturamento, baixado o faturamento. E não aconteceu isso. Minha empresa continuou funcionando e nesse período nós crescemos. Quando eu saí de lá, o faturamento tinha aumentado. Em um mês o faturamento já tinha crescido. E eu digo sempre para alguns amigos meus, eu vou dar 2 exemplos aqui. Tem 2 amigos, tem outros, mas eu vou citar 2 que é um oposto do outro. Tem um que eu já falei com ele, tem uma operação já um pouco grande, só que ele ainda continua na frente da operação. E eu já falei com ele, cara, você tem que se afastar um pouco dessa operação, você tem que achar pessoas boas, pessoas que saibam administrar a sua empresa. Ela não pode depender da sua presença sempre. Então, assim, até hoje eu vejo esse rapaz na frente da operação, quando viaja fica preocupado, tem que ficar sempre entrando em contato com a empresa, interrompe um momento de lazer em viagens para poder estar dando atenção a algum problemazinho que acontece na empresa. Enfim, ele nunca está desvinculado da empresa dele quando está no momento de lazer, seja com família, seja com amigos. E já tem outro que eu também dei esse mesmo conselho a ele, falei que a empresa tem que ser independente e tal, na época ele também ficava muito na frente da operação e esse amigo entendeu. Então, o cara que está bem, a empresa dele cresceu muito e é satisfatório você ver que você passou uma orientaçãozinha simples, básica, e o cara absorveu e você faz parte daquele sucesso ali da pessoa. Não, lógico, não tudo, que tem outras coisas, não só isso, mas você contribuiu com o sucesso daquela pessoa. Então, em relação à empresa, é isso. Minha empresa, a minha intenção é que ela não dependa de mim, que ela, mesmo na minha ausência, até na minha morte, ela continue existindo, crescendo, empregando pessoas. Tem um livro que fala disso, 2 livros aí, Feitas para Vencer, e o outro é Feitas para Vencer e Feitas para Durar. O livro de Jim Collins, muito bom, recomendo vocês lerem esse livro. São 2 livros, leiam que vocês vão aprender muito. E outra coisa também em relação à empresa, que eu disse antes, é com relação a você investir em outras áreas, né? Eu já estou investindo em outras áreas sem ser essa empresa, porque você não pode ficar também só em uma vertente. E com relação para meu futuro, eu tenho que aproveitar mais a vida, já comecei a fazer isso, que como eu contei aqui no início, né, minha história não foi uma história muito fácil, né? Eu praticamente não tive minha infância, porque fui toda trabalhando, foi passando fome, necessidade. Então, esse momento é o momento de eu me presentear, o momento de eu aproveitar e conhecer o mundo, curtir minha família, estar do lado de minha família, aproveitar os amigos, porque de nada vale você ter uma empresa, ser bem sucedido financeiramente e você não conseguir tirar um sorriso do seu rosto, você não ser feliz. Então, esses são os próximos passos, minhas próximas metas. Se você pudesse, né, mandar uma mensagem para o Anderson do passado, qual seria essa mensagem? Ou não mandaria nenhuma mensagem? Então, essa mensagem ela é muito lúdica, né? Essa pergunta é muito lúdica. Então, ela não tem... Para mim, ela não faz sentido. Porque isso pode até existir no futuro, você conseguir falar com o passado. Eu sei que foi só uma espécie de... Não seria metáfora, mas uma pergunta lúdica. Mas eu não mandaria mensagem nenhuma para o Anderson do passado, porque eu sei que isso... Eu nunca nem parei para pensar nisso, porque eu sei que isso é uma pergunta solta. Mas eu deixaria uma mensagem para os de hoje, né? Os Andersons de hoje, que vive a situação que o Anderson do passado passou. Né? Quando eu falo Anderson de hoje, eu falo das crianças, os adolescentes, os jovens que estão aí passando pela mesma dificuldade. Busquem sempre conhecimento. É muito difícil, né? Eu já falei algumas vezes, brasileiro ele não tem muito hábito de leitura. Nós somos criados sem essa cultura. Lemos poucos livros, mas leiam. Falo de novo, não percam tempo, leiam livro de autoajuda. Leiam livros de casos bem-sucedidos. Vocês têm casos bem-sucedidos aí, de empresários bem-sucedidos, tanto brasileiros quanto os estrangeiros. Leiam esses livros que vocês vão aprender muito. Eles falam muitas coisas, eles te ensinam muitas práticas que você pode aplicar na sua vida. Nunca desista, não espere o momento certo para poder iniciar, que esse momento certo nunca vai chegar.
você tem que começar agora, com a força de vontade que você tem. Seja disciplinado e comece. Porque se você não começar, você só vai ter um sonho. E sonho sem começar, sonho sem pôr em prática, a palavra já diz, é um sonho. É o conselho que eu deixo para vocês, garotada, jovens, comecem agora, porque senão vai ser tarde demais. Qual é o segredo do sucesso de verdade? O que é que você diria sobre isso? Qual o segredo do sucesso de verdade? Cara, você pode citar de várias formas, né? Pessoas bem-sucedidas. Teve pessoas que já nasceram com condições, pessoas que não passaram pelos perrengues, né, da vida, como eu passei. E tem todo o apoio da família, já consegue iniciar a vida com um comércio, um negócio já andando, alavancado. Então, para essas pessoas, não é muito difícil, né? Eles só precisam mesmo pegar o conhecimento teórico na faculdade, porque o empírico ele já vai adquirir ali dentro da empresa do pai dele, do tio, da mãe. São pessoas que tiveram, né, a sorte de vir já com esses recursos. Agora, para quem vem de baixo, é você saber ter o momento certo de você aproveitar a vida. Eu falo aproveitar a vida porque isso gera um custo. Então, se você não souber o momento certo de você aproveitar a vida, você vai aproveitar a vida antes do momento que você tem que aproveitar, e esse recurso que você está usando é o recurso que deveria ser aplicado no seu projeto. É quando eu falei da pizza lá atrás. Se eu saísse para comer aquela pizza, eu estou usando como exemplo aquela pizza, mas não seria somente a pizza, tá? Seria sair para uma festa numa noite, sair para uma festa na outra noite, comer uma pizza na noite, ir para um restaurante, charlar, comer, tal, e pronto. Meu projeto isso seria, se não fosse fadado ao fracasso, no mínimo seria adiado. E eu não estaria onde eu estou hoje. Não estaria aqui onde eu estou hoje. Então, o que eu deixo para vocês é que se disciplinem, procurem estudar, procurem a inicial que vocês têm, tenha determinação e evite comentar com as pessoas, a não ser sua esposa e seus pais. Evite, não comente nada com ninguém, porque é muito difícil você achar pessoas que estejam ali na mesma energia que você. Agora a gente já está encerrando aqui, né, essa entrevista, e eu queria que você deixasse aí uma frase aí motivacional, né? Uma frase breve, motivacional aí, olhando para a câmera e falando um pouco aí para todo mundo. Pois é, garotada. O que eu deixo para vocês é: assistam esse vídeo do início até o final. Vocês vão ver que foi uma história muito suada. E aqui não está tudo. Não tem como colocar tudo em alguns minutos de vídeo. A história motivacional que eu deixo é a minha própria. Tem outras que vocês podem ver através de livros, também de pessoas que vieram de baixo. Mas eu deixo aqui a minha história própria, né? Eu tenho marcas da batalha, físicas e psicológicas, que infelizmente não pude evitar de tê-las. Mas hoje eu estou conseguindo apagar essas marcas, né? Tendo momentos de felicidade, curtindo, aproveitando o retorno de todo esse meu esforço, através de viagens, curtindo com minha família, conquistando o que eu sempre quis ter na minha vida. O que eu deixo aí para vocês é isso: acreditem no sonho de vocês, acreditem, não vá por mensagens de coach de internet, essas mensagens ilusórias que só faz mesmo querer usar vocês para entrar lá, curtir, dar um like e ganhar seguidores. Vá pela realidade, né? Se vocês quiserem também, algum de vocês que estiverem assistindo, quiserem alguma dica mais personalizada, algo mais direcionado, eu estou à disposição, eu gosto de ajudar. Então, vocês têm um canal que vocês podem deixar mensagem, e no que eu puder ajudar, passar orientação, podem contar comigo, que isso aí me dá prazer de contribuir.
E a mensagem motivacional que eu deixo é essa: não desistam, continue e sigam em frente. Para quem está acompanhando a gente, está gostando dos vídeos, se puder, entra lá, curte a gente no Instagram, segue, compartilha. O nosso endereço no Instagram é @golcast.blog, no YouTube é @golcast.blog1, numeral, tá? @golcast.blog1 no YouTube. Os cortes são colocados no Instagram e lá vocês têm um link para ser direcionado para o YouTube. Dá essa força, segue a gente. Se for útil para você, compartilha, que você vai estar ajudando outras pessoas, tá certo? Brigadão pela atenção de todos. Fiquem com Deus. Breve mais episódios.